Olá pessoal, mais um vídeo de matemática. Hoje vamos ver inequações com logaritmo. Vamos ver vários modelos. Bom, primeiro vamos pensar o seguinte. No caso da igualdade, a gente podia resolver a equação independente da base, se ela era entre 0 e 1 ou se era maior que 1. No caso de inequações, nós temos que levar isso em consideração. Então, nós vamos fazer primeiro aqui, considerando a base um número maior que 1. Então, por exemplo, uma bem simplesinha, né? Log de x na base 4 maior que 2. Então, veja que se fosse igual, seria 16, não é verdade? Então, x seria igual a 16. Mas a gente sabe que eu quero que o logaritmo desse número seja maior que 2. Então, se eu aumentar esse número aqui, a resposta fica maior que 2, não é verdade? Então, por exemplo, se ele for 16, a resposta é 2. Se ele for 17, 18, 19, então esses valores vão aumentando. Então, por isso que quando a base é maior que 1, então a gente vai sempre preservar o sinal da desigualdade. Logo, x vai ser maior que 4 ao quadrado e x será maior que 16. Um segundo modelo tem logaritmo dos dois lados. Vamos usar a mesma técnica. Como aqui a base é 3, aqui também a base é 3 e são maiores que 1. Portanto, eu vou manter o sinal de menor. Aí está. Bom, mas aqui nós temos que sempre verificar. Porque, veja, o x vai ser menor que 7,5, né? Mas se eu colocar, por exemplo, 0, 0 é menor que 7,5. Aqui, o resultado vai ficar negativo. Então, não serve. Então, quer dizer que o x tem que ser menor que 7,5, mas ele não pode ser infinitamente menor. Então, nós temos que fazer essa análise. O que a gente sabe? A gente sabe que 2x menos 5 tem que ser maior que 0. Ou seja, x tem que ser maior que 2,5. Pronto, então limitamos no 2,5. Então a resposta está, x está entre 2,5 e 7,5. Esse aqui, que agora é uma equação do segundo grau, com a variável sendo log de x. Veja que a base é 2, portanto maior que 1. Então vamos prevalecer o sinal, né? Vamos passar o 2 para a esquerda e colocar maior que 0. Agora sim, a variável é logaritmo de x na base 2. Então, ele poderá ser 2 ou menos 1. Ora, mas veja bem, nós queremos que seja maior que 0. Então, como isso aqui é uma equação do segundo grau, uma inequação do segundo grau, é essa linha vermelha aqui, cujas raízes são menos 1 e 2. Ora, mas nós sabemos que antes de menos 1 é positivo, ou seja, maior que 0. Depois de 2 é positivo, maior que 0. Então, quer dizer que logaritmo de x na base 2 terá que ser menor que menos 1 ou maior que 2. Então, vamos pegar o maior que 2 primeiro. Então, agora caímos no primeiro caso. Então, temos que x é maior que 4. Agora, vamos fazer com menor que menos 1. Aplicando a mesma ideia, x é menor que meio. Mas vamos lembrar, x é menor que meio, então quer dizer que x poderá ser 0. Mas aqui não é permitido que x seja 0. X tem que ser maior que 0. Portanto, eu tenho que lembrar que o x é maior que 0. Daí, então, o x vai variar de 0 até menos meio ou vai ser maior que 4. Um outro. Vamos aplicar aqui. A diferença de logaritmos é o logaritmo da divisão. Aí está. A base aqui é 10, não tem nada escrito. A base é 10. Portanto, vamos manter o sinal. Então, ficamos com 2x menos 1 sobre x mais 2 menor que 3.
E aí, passando menos 3 para o primeiro membro, colocando menor que zero. Porque para resolver isso, sempre tem que ser em relação ao zero. Porque a direita é mais, a esquerda é menos. Bom, fazendo a continha aqui, achando o MMC, ficamos dessa forma e aí passamos para essa. Bom, então, na realidade, temos que resolver essa inequação aqui, que não tem nada a ver com logaritmo. Vamos resolver a inequação que resultou do slide anterior. Então, nós temos que fazer aquela jogada do jogo de sinais. Então, para o numerador, né, como ele é uma função decrescente, então antes de menos 7, que é a raiz, é positivo e depois de menos 7 é negativo. Já para x mais 2, como é uma função crescente, então a raiz é menos 2. Então antes é menos e depois é mais. Fazendo o jogo de sinais, ficamos com mais dividido por menos dá menos, menos dividido por menos dá mais, e menos dividido por mais dá menos. Mas como queremos que essa divisão seja negativa, então o resultado é antes de menos 7 ou depois de menos 2. Então com isso temos x menor que menos 7 ou x maior que menos 2. Mas temos que olhar se o logaritmando de cada logaritmo está sendo maior que zero com esse intervalo. Então a gente vê que aqui, ó, 2x menos 1, a raiz é meio. Então o x tem que ser maior que meio. Ou seja, esse x maior que meio contraria essas duas jogadas aqui, esses dois intervalos. E então o resultado vai ser x maior que meio. Veja que se x for menos 8, por exemplo, aqui vai dar negativo e aqui também. Então não serve. Então apenas x maior que meio. Bom, agora vamos ver, considerar a base entre 0 e 1. Então vamos considerar meio. Veja que o sinal da desigualdade é maior. Então nós vamos transformá-lo em menor, usando a mesma ideia. Veja que as bases são as mesmas. Caso fosse diferente as bases, deveria transformar na mesma base. Então veja que trocou, era maior, ficou menor. Então resolvendo a equação do segundo grau, vamos chegar nisso aí. Logo x vai ser 5 e menos 1. Ok? Então são as raízes. Ora, mas nós sabemos que o gráfico dessa equação do segundo grau aqui, dessa função, ele é dessa forma. Então aqui estão as raízes, menos 1 e 5. E nós sabemos que antes de menos 1 é mais, é positivo. Depois de 5 também é positivo. E entre menos 1 e 5 é negativo, ou seja, é o menor que zero que a gente quer. Então, o x tem que estar entre menos 1 e 5. Mas nós temos que verificar, por exemplo, o que acontece com x ao quadrado menos 4x. Então, se nós fizermos, ele deve ser maior que zero, vamos achar as raízes 0 e 4. Pelo mesmo motivo, então, vai ser positivo antes do zero e depois do 4. Ora, mas acontece que o x tem que estar entre menos 1 e 5. Além disso, tem que ser menor que zero e tem que ser maior que 4. Então, juntando tudo, temos de menos 1 até 0 ou de 4 até 5. Então, essa seria a resposta para essa inequação. Agora, sem logaritmo do outro lado, né? Então, a ideia é a mesma. Observe que a base é menor que entre 0 e 1, então eu tenho que fazer a alternância aqui do sinal de desigualdade. Bom, aí ficamos assim, resolvendo ficamos assim, resolvemos ficamos assim. Agora vamos achar o Bhaskara para achar as raízes. Então as raízes vão ser 4 e menos meio. Ora, se as raízes são 4 e menos meio, então quer dizer que é mais antes de menos meio e depois de 4. Portanto,
a resposta para esse x aqui é menor ou igual a menos meio ou maior ou igual a 4. Mas vamos ver se isso representa o resultado aqui dentro, porque esse resultado tem que ser maior que zero, como nós já sabemos. Achando as raízes dessa função aqui, vamos encontrar 1 e 5 meios. Então, para ele ser maior que zero, então x tem que ser menor que 1 ou tem que ser maior que 5 sobre 2. Portanto, o x, se ele for menor que menos meio, ele já é menor que 1. Se o x for maior que 4, ele é maior que 5 meios. Portanto, a resposta fica sendo essa aí.